pessoal, Edivana Poltronieri falando e eu vim fazer um convite muito especial e enriquecedor para a vida de vocês. Vocês vão ver um vídeo meu com mais ou menos 30 minutos explicando a matéria de ontem do Jornal Nacional de 28 de novembro e correlacionando ele com o método de emagrecimento 5S que há 2 anos e meio a gente vem defendendo a mesma linha de pesquisa e raciocínio sobre a inflamação do hipotálamo. Então, não deixa de assistir, para um pouquinho, 30 minutos, escuta tudo para que vocês venham entender a verdade sobre a inflamação do hipotálamo e que foi confirmado aí por grandes pesquisadores e que vem sendo estudado todos os dias a forma para reverter essa inflamação hipotalâmica e nós do 5S já sabemos fazer isso há 2 anos e meio. Então curte lá o nosso vídeo. Tenho certeza que você que já me acompanha, curte as minhas redes sociais, sabe um pouco do meu trabalho, mas não conhece um pouco da minha formação e da minha história. E eu faço questão, diante das explanações hoje desse vídeo, falar para vocês que eu sou fisioterapeuta, formada há 15 anos e tenho 3 pós-graduações. A primeira em cardiorrespiratório e UTI, onde eu me dediquei a tratar pacientes, reabilitar pacientes com diversas funções respiratórias e cardíacas. Na sequência eu fiz dermatofuncional e no âmbito um pouco com um olhar mais macro, entendendo que o ser humano, nós somos aquilo que comemos e que eu posso prevenir muitas dessas reabilitações como fisioterapeuta, eu me especializei em obesidade e emagrecimento. Também sou mestre em dermofarmácia e cosmetologia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não para de estudar, a gente não para de descobrir coisas novas, corre na minha veia a ciência, a busca pela verdade. Como docente e palestrante, eu tenho esse compromisso com a formação dos demais profissionais que confiam em nós o seu conhecimento. E há 2 anos e meio, eu, Edivana, uma ex-obesa, vivendo todos os sofrimentos, todas as dificuldades, todas as limitações nas minhas atividades diárias, sofrendo bullying, eu resolvi desenvolver um tratamento para mim mesma. E esse tratamento, ele não foi na base de achismos, empirismos ou daquilo que eu convencionalmente achava que era bom ou era ruim. Ele, mais uma vez, para me tratar, até porque eu me amo, né? Eu quero o bem para a minha vida e para a minha saúde. Eu fui buscar na literatura o que havia de mais moderno, as últimas descobertas, pesquisas científicas. E terminando a minha pós-graduação em obesidade e emagrecimento, em 2009 eu tive acesso a uma primeira pesquisa da Unicamp, que foi feita em ratos, em camundongos, onde mencionava processos inflamatórios no hipotálamo desses animais por ingesta excessiva de gorduras saturadas. E acompanhando essas pesquisas continuaram evoluindo, muito mais outras áreas da saúde, muitos outros pesquisadores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, atentaram para esse dado do Dr. Lício, na Universidade da Unicamp, trazendo essa primeira informação, porque até então ninguém relacionava a obesidade com algum problema aqui em cima. As pessoas sempre investigavam a obesidade a nível de trato gastrointestinal. E foi a primeira evidência de um problema a nível de sistema nervoso, mais precisamente no hipotálamo. 2011 as pesquisas evoluíram. Uma médica, em uma de suas teses, ela comprovou em humanos, doutora Simone, ela comprovou em humanos esse processo inflamatório. Esse artigo hoje é publicado, foi feita uma pesquisa com 13 pacientes obesos, foram submetidos à cirurgia bariátrica e um grupo controle de pessoas magras.
E o que eles queriam avaliar nem era a eficácia, porque isso já é comprovado, da redução da bariátrica de até 40% do peso inicial do paciente. Mas através de uma tecnologia de ressonância magnética funcional, não é essa ressonância magnética tradicional, é como se fizessem filmes, trechos e filmes sequenciais da área central do cérebro, mais precisamente o hipotálamo. Eles fizeram esse estudo comparando como se comportava essa região central antes da cirurgia, como era o funcionamento durante a obesidade, pós-cirurgia, pós-emagrecimento e comparando as atividades e as funcionalidades normais do magro. E as conclusões, mesmo que parciais, mesmo com N de pesquisa de 13 pacientes, foi comprovada, foram publicadas, de que essa perda de peso, aliada ao processo de alimentação saudável que esses pacientes passaram a adotar pós-cirurgia, mudaram completamente o funcionamento do hipotálamo. E ontem, o Jornal Nacional, mais uma vez, traz esses dois pesquisadores que continuam investindo nessa linha de pesquisa, que não desacreditaram da linha da inflamação do hipotálamo, mas estão lá investindo, pesquisando e trouxeram a confirmação mais uma vez ontem no Jornal Nacional, que vai ser postado aí na sequência para vocês, para que vocês assistam na íntegra, quem não teve oportunidade de assistir ontem. Então pode soltar aí a matéria para eu poder continuar a explicação. Um estudo da Universidade de Campinas traçou um roteiro de como ocorre o ganho de peso no organismo. Um dos fatores que contribuem para isso é um dano no cérebro. Atividade esportiva todos os dias e mudança na alimentação. Assim, a Alexandra emagreceu quase 50 quilos. As fotos mostram o antes e depois. Parece outra pessoa. Teve gente que achou que meu marido tinha trocado de mulher, teve pessoas que achavam que era minha irmã. Já a Jussara também fez regime e chegou a tomar remédio para emagrecer. Não adiantou. Você não come, você não sente fome, você não sente nada. Só que você parou de tomar, você vai voltar ao dobro. A ciência já sabe que o intestino de um obeso absorve os alimentos de forma diferente, acumulando mais calorias. Mas antes desse processo, existe um dano no cérebro. Uma pesquisa da Unicamp comprovou que o excesso de gordura saturada, encontrada principalmente nas carnes, acaba provocando a morte de neurônios responsáveis pela saciedade. É como se os sensores de limite parassem de funcionar. A pesquisa da Unicamp concluiu que o consumo de gordura saturada provoca inflamações na região do cérebro, conhecida como hipotálamo, onde estão os neurônios que regulam a fome. Os neurônios são células muito sensíveis, então se elas ficam expostas a esse ambiente inflamatório por muito tempo, num primeiro momento elas passam a não funcionar muito bem, mas se isso persistir por muito tempo, elas acabam morrendo. Essas imagens mostram os neurônios PONC, responsáveis pela saciedade. A morte deles pelo excesso de gordura saturada é um processo irreversível. Eu diria que são necessários alguns anos, talvez uns 2 ou 3 anos, com uma alimentação muito ruim, muito rica em gordura saturada, para que finalmente você tenha um dano irreversível do hipotálamo. Esses danos podem ocorrer já na infância e adolescência. O trabalho da Unicamp foi feito em parceria com a Universidade de Cambridge. Depois da análise em camundongos, a pesquisadora foi para a Inglaterra para produzir neurônios a partir de células-tronco. São células-tronco provenientes de pele humana. Então, nós pegamos essas células-tronco, transformamos elas em neurônios do tipo que controlam fome e gasto energético. Nós tratamos esses neurônios com gorduras, com ácidos graxos, e aí nós analisamos os efeitos que essas gorduras têm em neurônios humanos. A partir da descoberta do mecanismo da obesidade no cérebro, novas pesquisas podem apontar caminhos para repovoar o hipotálamo com neurônios da saciedade, através de medicamentos ou de células-tronco. Enquanto isso, a luta contra a balança continua. Então, como vocês viram, eles novamente reafirmando que o cérebro do obeso humano adulto está inflamado. A região do hipotálamo que controla
a nossa fome, a nossa sede, o nosso gasto calórico, controla a retenção dos nossos líquidos, controla nosso apetite. Quando ele está inflamado, e ele não trabalha adequadamente. Ele não consegue nem receber as informações apropriadas de toda a periferia do nosso corpo, nem consegue mandar essas ordens adequadamente para os órgãos para que façam as suas funções adequadas. Não há mais dúvida sobre isso. O cérebro do humano é quem controla todas as funções do nosso organismo e também a nossa fome, a nossa sede, a nossa saciedade. E se ele está inflamado, gente, eu não estou falando que no processo de obesidade eu tenho um hipotálamo inflamado. Eu tenho o corpo inteiro inflamado, células do corpo inteiro inflamadas. Isso é muito simples de comprovar através de exames de marcadores inflamatórios. E na própria pesquisa da doutora Simone, os pacientes que emagreceram, perderam muito peso, e eles fizeram uma punção do líquido céfalo-raquidiano, eles encontraram um número elevadíssimo de citocinas anti-inflamatórias. Sabe o que isso quer dizer? Que eles estavam inflamados por tantos lixos e toxinas que realmente a gente vem ingerindo no dia a dia. Não há mais dúvida de que o hipotálamo está inflamado e de que a mudança nos hábitos, as mudanças de comportamento alimentar, aliada a uma perda de peso saudável, contribui de forma significante para o estado geral do paciente. Eu desinflamo ele geral e isso eu posso comprovar com exames laboratoriais clínicos simples. Outro exame que nós comprovamos antes e depois do obeso é um hormônio que é produzido e essa ordem é dada pelo hipotálamo chamado leptina. Em todos os pacientes obesos, a leptina está altíssima. E sabe para que serve a leptina, gente? Para dar saciedade. Ora, Edivana, tem alguma contradição nisso? Porque se o obeso tem muito hormônio da saciedade, não era para ele se saciar? Sim, era. Só que esse hormônio está sofrendo resistência para sua atuação. Mesmo ele produzindo muito, o hormônio não consegue agir e ele não consegue se saciar e ele come por compulsividade. E é isso que eu venho pregando há 2 anos e meio. É isso, eu sou prova viva da reprogramação hipotalâmica, porque eu perdi 24 quilos fazendo uma alimentação anti-inflamatória, corrigindo os meus hábitos, me acompanhando através de bioimpedância, de exames laboratoriais, diminuindo os meus marcadores inflamatórios, normalizando as minhas funções metabólicas e hormonais através de uma mera reeducação alimentar, sem precisar de bariátrica, sem precisar de medicamentos para desinflamar o hipotálamo, sem precisar de células-tronco futuro para poder fazer neurogênese. Sabe por quê? Porque nós temos publicado cientificamente inúmeros artigos em humanos falando que o ômega 3 e o ômega 9 fazem neurogênese. Ajudam a produzir e formar novos neurônios. E mais do que isso, pessoal, eles ajudam na neuroplasticidade, que é a funcionalidade, ajudar nas conexões sinápticas do indivíduo. Nós já temos 2 soluções, gente, que agem diretamente no hipotálamo. E nós, do método 5S, somos pioneiros no Brasil e no mundo a pregar e a defender isso. Eu venho comprando essa briga diante dos conselhos de medicina, de nutrição, diante dos leigos, porque uma coisa é você, sociedade, você, população, não acreditar nisso, ser algo muito novo para você. Mas os profissionais da área da saúde não estarem acompanhando as evoluções e as pesquisas nos que se refere à obesidade, me desculpa. Nós, do método 5S, nós profissionais que hoje compomos o método 5S, e é uma equipe multidisciplinar, temos diversas nutricionistas no Brasil e fora do Brasil que já acreditam nisso, médicos cardiologistas, endócrinos, pediatras,
terapeutas, psiquiatras, nós que já estamos alinhados a essa visão, que já acreditamos nessas pesquisas científicas, nós já estamos vivendo isso há 2 anos e meio, com muito orgulho. Eu venho hoje falar isso para vocês, que a gente vem emagrecendo esse país, a gente vem baixando as taxas de obesidade de forma significante. Já são mais de 15 mil pacientes passando pelo que eu coloquei lá no início do tratamento, que seria o nosso grande diferencial. Reprogramação hipotalâmica. Repara o que eu estou falando. Reprogramar a nossa mente. Reprogramar o nosso computador de bordo, que se chama hipotálamo. Eu não estou falando de desinflamação hipotalâmica, porque para mim e para a medicina é muito óbvio que se eu desinflamo o corpo como inteiro, isso é comprovado com marcadores inflamatórios, todos aqueles órgãos inflamados vão sofrer uma ação indireta. E sabe como que a gente percebe que o hipotálamo foi desinflamado? A leptina do ex-obeso que emagreceu com 5S, ele baixa. Ora, como que ele baixou? Porque passou a funcionar, passou a atuar e dar saciedade ao meu ex-obeso. Ele passou a dormir bem, ele começou a controlar a tua compulsividade alimentar. Nós demos horários, demos regras, ensinamos essa pessoa a ter um comportamento diferenciado diante do alimento. Reprogramação metabólica, eu estou falando de reprogramar a mente do indivíduo. Eu estou falando de trazer um novo hábito de vida saudável, capaz sim de desinflamar o corpo dele inteiro e, por que não, o hipotálamo. Só que para comprovar essa desinflamação exata, precisa, 100%, é isso que os pesquisadores estão lá. Só teria um jeito, biópsia. Eu teria que matar esse ex-obeso, pegar o hipotálamo dele e fazer essa biópsia. Quem vai se submeter a isso e que pesquisa, que comitê de ética vai? Então o que nós temos são dados clínicos, nós temos mudança no comportamento do ser humano, nós temos marcadores laboratoriais que a gente consegue chegar a essas conclusões. Mas sabe o que é o laboratório e a indústria da doença quer? Patrocinar possivelmente um medicamento caríssimo de tarja preta para que você, população, fique viciada e dependente deste medicamento para desinflamar o seu hipotálamo. Ou quem sabe, uma pesquisa em cima de células-tronco, também provavelmente nada barato, patrocinado por um grande laboratório farmacêutico, para poder mudar a sua cabeça. Ou ainda, eu vou além, numa terceira possibilidade bíblica, quem sabe uma implantação de um chip na sua cabeça para poder fazer o seu hipotálamo funcionar corretamente. Será que nós vamos ter que chegar nesse ponto? Será que os 15 mil casos de pacientes tratados pelo método 5S, pregando essa reprogramação hipotalâmica, lutando contra tudo isso que nos inflama e principalmente o hipotálamo, não serve? Precisa de comprovação científica para isso? Eu sou a própria comprovação científica. A minha vida há 2 anos e meio é diferente. Eu não como mais 6 pães no café da manhã e eu tenho certeza que tem milhares de casos como o meu. Você é paciente que você está ouvindo esse vídeo, você vai poder confirmar e concordar com toda a reprogramação hipotalâmica e metabólica que nós geramos na sua vida. Eu só quero fazer uma observação e uma correção no programa Jornal Nacional, porque a população, quando viu ali o espeto da picanha e eles avisaram que a gordura saturada é quem inflama, é aí o ponto perigoso, é aí um ponto muito crítico dessa matéria que não é 100% verídica e verdadeira. Por quê? Porque nós temos gorduras chamadas gorduras boas. Senão ela não teria esse nome. Gordura boa é gordura boa. E o que eu chamo gordura boa? A gordura que o próprio Deus criou e colocou nos animais. Não é a gordura inventada no laboratório, como uma margarina que foi inventada pelo ser humano. A gordura boa, natural, do alimento, do ovo, do abacate, de um azeite, daquilo que vem da terra, da natureza, ela é uma gordura boa, ponto final. Então,
Então aquela gordura da picanha, teoricamente, é uma gordura boa. Por que eu disse teoricamente? Porque há um vilão na saúde, no corpo do ser humano, que estoca toda e qualquer gordura boa e no conjunto da obra faz ela se transformar em ruim. Faz ela inflamar o organismo. Sabe quem é esse vilão? Insulina. E quem é rico em insulina não são as gorduras boas, gente. São os carboidratos ruins, os carboidratos simples que estão na mesa sua, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, dos fast foods, das massas, dos açúcares, das guloseimas, das sobremesas todos os dias. Isso sim dispara a insulina no seu sangue de forma absurda e ela só faz duas funções. Uma, tirar o açúcar do sangue e levar para o músculo. Mas se tem muito açúcar, sabe o que a insulina faz? Converte esse açúcar em gordura para ser estocado junto com a gordura natural que você comeu. E o músculo, na hora que ele precisa de energia, ao invés de usar a gordura boa, que nós somos projetados para comer a gordura boa e precisar de energia, usar como fonte de energia no músculo, é mais fácil para ele usar a glicose e usar o açúcar. E nós vamos sempre estocando a gordura boa e sempre convertendo todo o excesso de açúcar em mais gordura. E é isso que leva à inflamação de todas as células, de todo o corpo, inclusive do hipotálamo. Então não basta você achar aí na sua casa que eu não vou mais para churrascaria, vou tirar a pele do frango, eu vou deixar de comer ovo, vou deixar de comer abacate, porque esta gordura do bacon vai inflamar meu hipotálamo e eu vou engordar. Esse, inclusive, foi o maior equívoco científico dos últimos anos da medicina. Na década de 80, quando eles publicaram de que o que engordava o ser humano, o que causava doenças cardiovasculares, eram os excessos de gordura. O que a população fez? Todo mundo deixou de tomar o leite de vaca, começou a tomar o de caixinha, começou a deixar de comer ovo, de comer abacate. Todo mundo arrancou a pele do frango, deixou de fritar as coisas, inventaram panela para não fritar, inventaram tudo. Inventaram o óleo de soja, o de canola, o de girassol, porque a banha do porco não servia, era ela que matava. E anos se passaram, a população adoeceu, as doenças coronarianas aumentaram, o diabetes aumentou. E sabe qual é a maior dor de cotovelo da medicina? Ter que dar o braço a torcer de que foi o maior equívoco científico relacionar as gorduras boas às epidemias e às doenças do século. E agora tá claro para todo mundo que o grande vilão foi a industrialização. Foi o excesso de carboidrato. Porque o meu avô, que comia o bacon no passado, ele não abria um pacote de biscoito recheado, ele não tinha pipoca de micro-ondas, ele não conhecia ketchup e maionese. Só que quando a população comia aquele monte de gorduras boas, e aí começaram a chegar os industrializados, eles não deixaram de comer as gorduras para comer os industrializados, eles começaram a associar os dois. Eu vou continuar comendo isso e os industrializados. E são esses os vilões que disparam insulina, que vem trazendo resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes, que está estocando a gordura. Mais de 50% da população brasileira já é obesa. Mais de 48% das crianças estão obesas por causa dos industrializados. Então, gente, não se deixe enganar por uma matéria. Se você hoje tem um estilo de vida que não quer abrir mão dos carboidratos, quer continuar comendo pão, macarrão, pizza, refrigerante, tudo de abrir inventado pelo ser humano, você sim tem que passar longe dessas gorduras. Agora você pode ter uma outra escolha na sua vida. Tirar todos esses carboidratos, esses vilões, esse veneno que geraram para a nossa vida, que está estampado nas prateleiras, é abundante a oferta para as nossas vidas, deixar isso para casos especiais e uma reunião muito especial, como na minha infância, quando meu pai chegava para mim e falava: eu só vou te dar no domingo um refrigerante se você merecer, mas durante a semana o que eu comia? Comida caseira. Alho socadinho em casa, não tinha temperos prontos, suco espremido, o leite na leiteira apitando da vaca que azedava no terceiro dia. Você pode voltar a ter esse estilo de vida?
de comer essas gorduras boas e não te inflamar e você ter qualidade de vida, poder comer sem culpa, sim. E é isso que o 5S vem pregando há 2 anos e meio. É isso que agora o 5S Slim quer devolver você, a verdade científica. Jogue força nas gorduras boas, mas para que você possa usufruir dessas gorduras boas, saudáveis, naturais, que vêm da terra, que vêm dos animais, você precisa entender que aquilo que foi criado nos laboratórios pelo ser humano, que rasga, que faz croque, esse é o grande vilão da saúde, porque é a insulina o grande vilão da saúde. Eu não podia deixar de fazer essa matéria hoje e dizer que eu concordo com o Dr. Lício e a doutora Simone quando diz que o hipotálamo está inflamado. Vocês reafirmam a teoria do método 5S, vocês trazem segurança e credibilidade em todo o nosso discurso, num consultório na frente do paciente, vocês trazem essa credibilidade de que o que a gente prega é verdade e que através das mudanças dos hábitos que nós propomos, tirando tudo que inflama, introduzindo as gorduras boas, diminuindo a resistência à insulina, trazendo um novo comportamento mental, dando uma tribo a essa população, é sem dúvida hoje o melhor e mais completo método de emagrecimento na vida de um ser humano. E eu vou muito mais além. Ele não é mais emagrecimento. Ele é um estilo de vida saudável, porque ele normaliza a vida do ser humano. Eu não estou preocupada em perder 20, 30 quilos. Eu estou preocupada nos exames laboratoriais desse paciente, que estão normalizando, no número de medicamentos que eles estão deixando de tomar, os próprios médicos, em diabetes tipo 2 sendo revertida, em insulina sendo tratada, leptina normalizando, a saciedade do indivíduo, a compulsividade sendo diminuída, o efeito rebote cada vez mais diminuído. E eu só posso ter muito orgulho de ser fisioterapeuta e ter inovado isso no Brasil. E aí eu quero chamar a atenção do meu órgão de classe, o Conselho de Fisioterapia, de ficar antenado ao que os seus profissionais vêm fazendo Brasil afora. Eu quero agradecer ao time de pesquisa e desenvolvimento que acreditam também no grau da linha inflamatória do corpo humano, agradecer aos médicos que fazem parte hoje do meu time, agradecer aos psicólogos, ao educador físico, agradecer às inúmeras nutricionistas que vêm tomando pedrada dos seus conselhos por defender essa linha que está aí clara e objetiva, comprovada ontem pelo Jornal Nacional e que vem sendo comprovada já há mais de 5 anos. Não é à toa que eles estão lá agora e o mundo inteiro tentando desenvolver o medicamento, sendo que a cura e a reversão é simples, é mudança de mente, mudança de hábito, e o 5S pode te promover isso com muita simplicidade, de uma forma saudável, sociável, sustentável e de uma forma com muita simplicidade. É isso, pessoal. Esse é o meu recado de hoje para vocês. Tamo junto na reprogramação hipotalâmica, tamo junto contra a obesidade infantil e a obesidade no Brasil. Um beijo, tchau, tchau.